que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Nós falamos sempre no budismo, né, sobre a questão da moral budista. E para isso a gente sempre, às vezes, temos uma compreensão meio equivocada do que significa a palavra moral. Moral é um conjunto de regras adquiridas através de uma determinada cultura, de educação, de tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, essas regras definidas como moral regulam o modo de ação das pessoas. Está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura, ou por cada sociedade, a partir de uma determinada consciência que distingue as atitudes de violência das atitudes de paz. Toda moral budista ela está na compreensão do indivíduo através da experiência dos resultados de suas ações. Não é exigida no budismo uma obediência cega a mandamentos impostos por um Deus. Não é exigido nada através de imposições, né? O que aqui se toma para cada um é que se torne mais consciente através do bom senso. Buda disse: eu vos ensinarei o Dharma. Se isto existe, aquilo vem à existência. Do surgir disto surge aquilo. Se isto não existe, aquilo não vem à existência. E da cessação disto, aquilo cessa. Então, nós temos essa capacidade de moldar a nossa existência dentro de uma maneira benéfica. Nos colocamos da seguinte maneira: buscamos a orientação no Senhor Buda para que possamos percorrer sempre o caminho do esclarecimento. Buscamos orientação na suprema doutrina, Dharma, e assim possamos viver imersos em sua profunda sabedoria. Buscamos orientação na comunidade, Sangha, e então viveremos em harmonia com o espírito da fraternidade, livre da escravidão e do egoísmo. Aquela pessoa que fala: eu pratico sozinho, eu não preciso de ninguém, sou autossuficiente, ela está fora do caminho, porque ela sozinha, ela não tem o estímulo e ela não tem uma maneira mais eficaz de perceber com a Sangha e com outras pessoas, né? Ela não vai atingir uma compreensão maior sobre si mesma, porque ela vai estar estacionada e suscetível à ilusão da própria mente, porque ela não tem ainda um embasamento. A Sangha é de suma importância, porque com a Sangha, né, estamos sempre estimulando a nossa mente para essa direção, para esse caminho. Uma vez que o Dharma maiúsculo é esse processo que inclui, né, as três joias. E o Dharma está inserido nessas três joias. Sem uma delas, não está completo, né? Então, há aquele processo de que a pessoa sai do caminho e ela pensa que está no caminho de iluminação, ela acha que tudo é iluminação, que tudo é Dharma. Não. Realmente existe tudo é Dharma com D minúsculo. Mas o Dharma com D maiúsculo é o caminho mais curto e direto, onde vamos descobrir, né, a nossa mente em todos os seus aspectos. Nesse processo que nós trabalhamos aqui dentro da Sangha, nós estamos estimulando, né, o nosso contato com as profundezas da nossa mente. Isso é um processo de autoconhecimento. Aí se fala o seguinte: as dúvidas que surgem diante disso que eu falei com vocês. Por exemplo, se Siddhartha descobriu sozinho o método que leva à libertação, então, na verdade, não há necessidade nem de ser budista, basta seguir o método, não é mesmo? Então é possível praticar sozinho. A resposta: não é possível. O próprio Buda Sakyamuni contou aos seus discípulos que ao longo de suas inúmeras vidas ele serviu a incontáveis outros Budas e recebeu ensinamentos de milhares de outros professores. Ele começou o caminho que culminou na sua vida como Buda, na sua vida de praticante iluminado, e deu ensinamento a milhares de alunos por 42 anos. Ele já tinha méritos acumulados. E ele já tinha percepção desses méritos. Tinha consciência disso. É uma situação diferente. Nós
vamos alcançando os nossos méritos, não é sozinho, não é isolado, não é individual. Esse é um grande equívoco quando isso acontece. Não é? Então, sem a sanga, não há budismo. Qualquer um pode participar da sanga. Portanto, não faz nenhum sentido falar em budismo individualista centrado em si mesmo. Se o que você quer é praticar qualquer coisa e se auto-intitular budista, não há nenhuma lei que contra isso. Tá? Mas as pessoas que compreendem um pouco da base do budismo ficam tristes com esse auto-engano dessas outras pessoas. Mas é tudo que podemos fazer, é esperar que essas pessoas tenham as experiências e que né, batam N vezes com a cabeça no muro, deem inúmeros murros em ponta de faca, até perceberem que elas precisam das outras pessoas, elas precisam do grupo, né, que elas estão interconectadas com todos, elas não estão separadas. Agora, se você quer o resultado do caminho budista e não apenas aplicar o rótulo de praticante a si mesmo, aí precisa se relacionar pessoalmente com budistas, com pessoas que praticam, e em particular, monges e mestres. Bodhidharma dizia que... Bodhidharma, Bodai Daruma, aqui, esse monge que está em cima ali, né, tem uma velhinha acesa para ele, que é um patriarca, né, nosso. Bodhidharma dizia que uma em 1 milhão de pessoas, uma em 1 milhão só, não precisam de um professor para avançar no caminho. Mas, sinceramente, isso é muito otimismo da parte de Bodhidharma. E mesmo Bodhidharma concordaria que esse 1 milhão de avos já tiveram como Buda muitos professores em renascimentos passados. Além dos Budas e Bodhisattvas, outra dúvida, além dos Budas e Bodhisattvas, há outros objetos de refúgio possíveis? Ao Dharma. Eu falei na semana passada sobre budismo Mahayana e Hinayana, não vou bater na mesma tecla. A Sangha é o refúgio infalível a que se obteve reconhecimento de um mestre transmitido, que reconhece uma Sangha como continuidade do Dharma de Buda. Esse mestre capacitado para isso, né? Reconhece, então a Sangha está sob a orientação desse outro mestre, através de um monge, mas tendo a direção maior daquele mestre transmitido. No nosso caso, da nossa prática aqui, nós temos essa orientação da monja Koen Roshi. Outra pergunta: é necessário acreditar em reencarnação para praticar o budismo? Agora, veja a resposta. Acreditar no renascimento ou na reencarnação? Não precisa. Mas você não pode acreditar no oposto, que é o fato de que a reencarnação não existe. Sem a noção de renascimento, na sua perspectiva de sofrimento, né, fica muito limitada a uma vida. E da mesma forma, sua prática se limita a esse parco entendimento da insatisfatoriedade. Então, é possível que você não vai conseguir ir muito além. Né? Você fica limitado àquele pequeno momento existencial. E tudo que está acontecendo está relacionado a renascimentos e renascimentos, a caupas e caupas. Né? A nossa mente está interligada a inúmeros fatores e causas e circunstâncias que remontam não só do aqui e do agora. Né? O aqui e agora é que é o foco, é o importante. Mas, para entendermos o processo de sofrimento, ele vai muito além disso. Né? Como o Buda exemplificou. Né? E sem uma perspectiva transcendente, não há prática espiritual. O budismo pode ajudar nas causas temporárias das pessoas, mas esse não é o ponto central da prática. Então, é melhor procurar algum tipo de terapia, se a pessoa quer alguma coisa assim, rápida, momentânea, ou temporária, ou superficial. Agora, efetivamente, o budismo vai requerer que a pessoa abandone a crença na realidade tal como ela percebe, porque ela recebe a realidade de uma maneira equivocada. Então, existe a ilusão e existe a delusão. Vamos encerrar hoje o nosso Teixô, só fazendo uma pequena exemplificação. A ilusão
A monja falou isso num ensinamento anterior. A ilusão é quando você vê um mágico, um ilusionista, tirando um coelho de uma cartola. E teus olhos estão vendo aquilo está acontecendo diante de você. Mas você sabe que aquilo ali é uma ilusão, porque ele tá fazendo aquilo através de um truque. Aquele coelho não está surgindo ali do nada. Então você sabe que é ilusão. Está consciente de que é ilusão. E não se deixa levar por uma crença total naquilo. Está atento para aquilo ali. A outra questão da ilusão é quando você acredita realmente que ele tirou o coelho daquela cartola do nada. Ele fez uma coisa magnífica e mágica. Então, é essa nossa percepção que nós temos nesse mundo que nós estamos, transitório e efêmero. Nós podemos tirar partido para que essa ilusão seja mais tranquila, com menos sofrimento, diminuindo as causas e condições do sofrimento. Agora, outra coisa é acreditarmos que esse mundo, da maneira que ele é a realidade em si. Essa é a grande diferença. Agora, nesse momento, é o momento para tirarmos as dúvidas. Se vocês quiserem falar alguma coisinha sobre isso, ou quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria acrescentar, estou lendo a Voz do Silêncio, da Blavatsky, um teosofista. O livro é bem fininho, mas assim, super profundo, sabe? E tem uma frase famosa dela que ela diz: a mente é assassina do real. Mate o assassino. Interessante. Muito interessante. Isis sem véu é belíssimo também. Isis sem véu. Eu ainda estou me preparando para chegar até lá. Né? Cláudia, alguma coisa hoje? Eu queria só que o Monge explicasse mais sobre a meditação desse esvaziamento na prática ali. O que acontece? O primeiro passo que você deve fazer, não vamos botar a carroça na frente do boi, você está na segunda vez que você vem. Está sentindo dores, que eu percebi que a tua perna incomoda. Se você sentir muito demais, você pode sentar naquele banquinho mais alto. Você pode fazer o seguinte: primeiro zazen, você senta na almofada, o segundo você vai para lá. Até você conseguir ficar durante todo o processo de uma maneira menos dolorosa. Que isso é prático, você deve praticar em casa também. Sabe? É bom que você pratique uns 10 minutos por dia, até nessa postura, até você se sentir menos incômodo. Tá? Isso é natural no início. A questão, então, que você pode iniciar é o seguinte: não dando importância aos pensamentos que virão na sua mente. Né? Vai chegar um momento que você vai experimentar esses espaços de silêncio. Não sei se você conseguiu experimentar. De repente, mais ou menos, assim, acho que não. É um recurso inicial que você depois até se liberta da respiração, mas um recurso inicial, se você tiver com muito pensamento, está sentindo dificuldade de deixar de lado os pensamentos, é concentrar aqui no umbigo, chakra, aqui, que você concentra a respiração aqui nele, umbilical aqui. Então você inspira, suavemente vai aqui. Ele enche, solta aqui no abdominal, aqui no umbigo. E fica aqui, concentra aqui. Depois, quando você for entrando nesse momento de silêncio, aí você vai se desligando também da respiração. Mas é uma técnica inicial para você conseguir ir além do pensar, para atingir o não pensar. E depois vai além do não pensar, como diz o mestre Hidro. Faz isso na próxima vez, você concentra aqui. E fica aqui. Enche, fica tudo aqui. Tira daqui e daqui, tira daqui e daqui, e vem para cá. Tá? Monge, só mais uma coisa, a Monja Coen também falou, né? Lá na palestra. Assim como você não pode ser um budista solitário ali, se fechar na sua autossuficiência, se você for passar isso para o mundo, você não pode ir sozinho, tem que ir em dois. Isso. Porque o conhecimento facilmente se perde, né? Porque se influenciar com outros. É por isso que a sangue é importante, porque aqui a gente volta para o foco. Porque as influências são várias. Televisão, tudo, N coisas que batem na nossa. Até estando na rua, música. Então, como você não perder o teu foco e a tua percepção do Dharma com D maiúsculo. Isso aqui é uma das 3 joias, é um tesouro isso aqui. A gente tem que preservar, a gente tem que
Quão difícil é você ter acesso ao Dharma, né? Quantas vidas, quantas pessoas têm tantas existências para ter acesso a isso. E ter a oportunidade agora de estar com a mente um pouco mais aberta para poder absorver, para abraçar isso. O momento presente, então, que nós temos agora é muito valioso. Valioso. Por isso a importância da Sangha. Vamos fortalecer a Sangha. Como a gente fortalece? Com a nossa participação. Para que cresça. Começa aos pouquinhos. É muito importante. Vamos então uma palmas com palmas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos todos e todas. Nos tornarmos. Nos tornarmos. O caminho. O caminho. Iluminado.